Que bênção é ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Estamos entrando no ar para mais uma edição do Manai News, o seu programa de informações sobre a obra do Senhor. E olha só, no programa Manai News de hoje, você vai conferir diversas ações realizadas pela Igreja Cristã Maranata no Brasil. E, é claro, vamos falar sobre o exterior. Destaque com o exterior, hein? Então, continue acompanhando. O Manai News está entrando no ar. Mas antes aqui das informações, você que está no YouTube com a gente, clique em curtir, compartilhe o nosso link, segue a gente nas redes sociais e é muito importante que você esteja assim sempre conosco, né? E vamos entrar com as nossas notícias. Vamos falar sobre o 74º Café Nacional de Oração que aconteceu em Washington, nos Estados Unidos. E a jornalista Claudice Mittel traz todos os detalhes. Acompanhe aí. A Igreja Cristã Maranata participou do 74º Café Nacional de Oração em Washington, D.C., um dos principais encontros da agenda política e religiosa dos Estados Unidos. Esta é a segunda vez que a instituição brasileira recebe o convite oficial para o evento. A primeira participação foi em 2019, com o então presidente pastor Geudeti Vitalino Teixeira Gueiros. Em 2026, a igreja foi representada pelo atual presidente, pastor Alexandre Gueiros. A programação inclui reuniões ao longo do dia, com atividades no Capitólio e encontros no Washington Hilton, encerrando assim com um jantar. A organização divulgou a presença de cerca de 3.500 convidados, entre eles líderes religiosos, autoridades políticas e representantes internacionais. Nesta edição, o tema destacou a oração como unidade nacional. O presidente Donald Trump discursou e abordou a defesa da liberdade religiosa. O evento, realizado desde 1953, tem caráter apartidário e reúne lideranças para reflexão e oração pela nação e pelo mundo. Maravilha! Vamos começar com as notícias internacionais, indo diretamente. Vamos continuar falando aí sobre notícias do exterior. Nos Estados Unidos, a jornalista Isabela Peuto. A paz do Senhor Jesus a você que acompanha a TV Manaim. Nós estamos aqui na região de Orlando, no Seminário da Flórida, e vamos contar as grandes bênçãos que o Senhor tem operado neste evento. O seminário de 2 dias da Igreja Cristã Maranata reuniu famílias de todas as regiões dos Estados Unidos, além de visitantes e membros que se deslocaram do Canadá e da República Dominicana. Realizado anualmente há mais de 10 anos neste mesmo formato, o Seminário da Flórida é o único na América do Norte que dispõe de uma estrutura alugada em área semi-rural, com alojamentos e refeitórios, proporcionando uma experiência que mais se aproxima dos seminários dos manaíns no Brasil. A gente traz os nossos filhos para cá, tem as aulinhas, os meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? Um é bebê, o outro é na classe de intermediário, o outro na classe de crianças. E eles amam estar presente nas classes das crianças, eles aprendem muito as historinhas, chega no carro, em casa, nos contam as historinhas, ficam muito alegres, porque a alegria do Espírito Santo enche o coração deles. O presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Alexandre Gueiros, esteve presente, participando de reuniões com os pastores da América do Norte e abrindo o seminário no sábado, com uma breve saudação e lendo o texto de Apocalipse 4:11, lembrando a todos do momento de dar toda a glória e honra e poder ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O pastor Diniz Cipreste, membro do Conselho Presbiteral, ministrou a primeira aula sobre a origem da obra do Espírito Santo na Igreja Cristã Maranata. Na sequência, o pastor Antônio Carlos de Oliveira, também membro do Conselho Presbiteral, proferiu o ensino sobre o chamado de Samuel e de Davi. A terceira aula foi ministrada pelo pastor Edilson Rocha Dias, membro do Conselho Presbiteral, com o tema Governo na Obra do Espírito Santo. Após o intervalo para o café, o pastor Humberto Henriques, coordenador da ICM na América do Norte, abordou o tema A Dependência do Servo no Senhor e no Corpo. O dia foi encerrado com o tópico Culto na Obra do Espírito Santo, em aula ministrada pelo pastor David Vieira. Tivemos a alegria de participar deste seminário
aqui na região de Orlando, na Flórida, com a participação de irmãos que vieram de outros estados. 15 pastores vieram de regiões distantes dos Estados Unidos, pastores vieram do Canadá. E, inclusive, tivemos a participação de um pastor ucraniano definido na obra, que mora no Colorado, aqui nos Estados Unidos. E recebemos grandes bênçãos, tivemos reuniões de pastores, além das aulas que foram ministradas. E muito nos alegramos, nós, pastores do conselho que viemos, pastor Edilson, pastor Antônio Carlos Oliveira, pastor Diniz, ficamos muito contentes com os resultados e com o interesse dos irmãos, a dedicação dos irmãos aqui dos Estados Unidos, em particular dos irmãos desta região sudeste dos Estados Unidos. Então, transmito a todos os irmãos das nossas igrejas em outras partes um abraço fraternal e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Sergei, vim de Denver, Colorado para este seminário e estou muito feliz por ter vindo. Uma mensagem muito relevante que tocou meu coração foi sobre a importância de formar uma geração jovem comprometida com Cristo, buscando os dons de Deus e a direção do Senhor. No decorrer do dia, crianças, intermediários e adolescentes participaram de aulas, ensaios e atividades lúdicas e educativas. À noite, os jovens se reuniram em volta de uma fogueira e entoaram louvores ao Senhor. Na manhã de domingo, os seminaristas acompanharam a transmissão da Escola Bíblica Dominical e uma última aula ministrada pelo pastor Alexandre Gueiros, presidente da instituição, sobre a dedicação e o zelo com a obra do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo durante todo o evento foi notório, com vidas sendo convencidas do pecado, tocadas pelo Senhor Deus e decididas a caminhar preparadas para o grande dia do arrebatamento. Os dons espirituais trouxeram direcionamento, conforto e alegria aos presentes. O seminário também foi uma oportunidade para que muitos irmãos se reencontrassem e testemunhassem as bênçãos que o Senhor tem operado no meio das famílias. Uma grande alegria de rever muitos irmãos, mas também de muitos irmãos novos que estão vivendo aqui já nos Estados Unidos há muito tempo, filhos também dos nossos irmãos que já vieram há mais tempo, e é uma grande alegria estar aqui com os irmãos. No domingo à noite, a ICM Orlando se alegrou com um culto especial de glorificação com a presença dos pastores do presbitério. Glórias a Deus! Até a próxima semana com mais informações da América do Norte. Obrigado, um grande abraço, Deus abençoe. Notícias agora da Europa com a nossa correspondente Rebeca Ribeiro Barria. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham pela TV Manaim. Os cultos do final de semana foram uma grande festa em toda a Europa Ocidental. Abrimos essa edição com um culto especial realizado na cidade de Düsseldorf, na região oeste da Alemanha, a mais de 500 quilômetros da capital Berlim. Este culto, preparado para acolher também os que não falam português, contou com tradução integral para o alemão e reuniu irmãos e pastores das igrejas na Alemanha e nos Países Baixos. O culto também foi transmitido via Zoom aos demais irmãos das igrejas em território alemão que não poderiam estar presentes por conta da distância. O encontro foi marcado pela comunhão e a alegria na presença do Senhor. Ao longo do dia, a igreja foi edificada com os estudos da Escola Bíblica Dominical em um momento de aprendizado da palavra e de renovo espiritual. Em cada etapa do culto foi possível perceber a alegria de estar na presença do Senhor e a gratidão de ter os irmãos de diferentes localidades reunidos, reafirmando a unidade do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor! Durante todo o período, a igreja glorificou e louvou o Senhor com grande alegria e júbilo. Foi um tempo de comunhão, de quebrantamento e de exaltação ao nome do Senhor, reconhecendo que Deus tem sustentado a sua obra. Ao final, permaneceu entre os irmãos a certeza de que o Senhor segue cuidando, conduzindo e fortalecendo a sua igreja, demonstrando seu amor e sua graça em cada canto da terra. Glória a Deus!
Da Alemanha, vamos agora até Portugal. A Igreja Cristã Maranata em Lisboa realizou um culto especial conduzido pelos jovens da igreja. A preparação não se limitou aos detalhes do culto. Durante um mês, os jovens estiveram empenhados nesse propósito em oração, realizando madrugadas com momentos de oração e se dedicaram à evangelização, convidando amigos, familiares e colegas de estudo e trabalho para estarem presentes. Foram momentos contínuos de busca ao Senhor e de cuidado com a realização da obra. E no último final de semana, o culto foi realizado com os jovens plenamente envolvidos em todas as etapas da preparação para o culto. Além disso, foram usados na condução do louvor e também na ministração da mensagem, sendo usados com graça pelo nosso Deus. A igreja acompanhou com alegria e a presença de visitantes foi fruto da busca e oração dos jovens por este culto. Aleluia! Vamos ouvir agora do pastor Marcos Pedroso a experiência vivida pelos jovens neste culto. Foi um culto onde os jovens, eles cuidaram do culto, eles cuidaram de toda a dinâmica do culto. E nós tivemos experiências maravilhosas, nós tivemos muitos visitantes no culto que se alegraram muito, se identificaram com dons espirituais. E esses visitantes foram atendidos pelos nossos obreiros e diáconos, mas também tiveram assistência dos nossos jovens. Foi uma experiência muito grande para nós aqui em Lisboa, um culto feito pelos jovens. E nós pretendemos até ter outros cultos especiais com os nossos jovens. Então estou compartilhando com os irmãos aqui de algo muito bom que foi realizado aqui com a bênção do Senhor, a operação do Espírito Santo, e o Senhor testificou profundamente nos nossos corações aquilo que era o propósito do Senhor e usando, é claro, a vida dos nossos jovens. A operação do Senhor foi maravilhosa. Em cada glorificação e em cada louvor, a igreja pôde sentir a presença do Espírito Santo, trazendo renovo e edificação. Foi um culto marcado pela comunhão, direção e uma festa espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ao final, ficou o testemunho de um culto que fortaleceu aos jovens e trouxe grande alegria a toda a igreja. Um momento em que o Senhor separou mais uma vez para cuidar da sua igreja e fortalecer a sua obra em muitos corações. Glória a Deus! Já ao norte do país, a Igreja Cristã Maranata no Porto realizou durante o final de semana cultos especiais em glorificação ao Senhor por mais um ano da igreja. O final de semana foi marcado por uma grande festa espiritual, cheia de alegria e gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o nosso Deus tem operado no meio do seu povo. Ao longo do final de semana, os irmãos se reuniram para glorificar mais um ano de existência da igreja, recordando a fidelidade de Deus e o seu operar em meio ao seu povo. Tanto no sábado como no domingo, a igreja teve a alegria de receber os irmãos e pastores da região norte, que participaram ativamente do culto, cantando louvores e glorificando ao Senhor. Foi um momento de comunhão marcado pelo Espírito Santo e pela alegria de servir a Deus na unidade do corpo de Cristo. Glória a Jesus! E agora vamos para a Inglaterra, onde na Igreja Cristã Maranata em Birmingham foi realizado um culto especial com a ministração de uma ceia ao Senhor. E tiveram presentes diversos irmãos e visitantes, mas também alguns irmãos que residem em locais mais distantes da região e por esse motivo não puderam estar presentes fisicamente, mas que acompanharam o culto por meio da plataforma Zoom, unidos na mesma comunhão para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! O culto foi um momento de grande alegria, no qual o Senhor visitou a vida dos irmãos de forma muito especial, tocando os irmãos através dos louvores, da mensagem e na glorificação de toda a igreja. No período da ceia, houve um grande quebrantamento e ali o Senhor operou profundamente nos corações, fortalecendo a fé na vida dos irmãos e renovando promessas maravilhosas na vida de toda a congregação. Louvado seja o nome do nosso Deus! E estes foram os eventos desta semana. Voltamos no próximo programa com mais informações da Europa Ocidental. Estamos falando sobre o exterior, vamos falar agora sobre a obra da América do Sul e no Caribe, com a nossa irmã Sheryl Vitória. Tudo bem, minha irmã? Olá, Georgia, paz do Senhor para você e para todos os queridos irmãos que acompanham o Manai News. É sempre um privilégio estarmos juntos para transmitir as maravilhas que o Senhor tem feito nas igrejas da América do Sul e do Caribe. Acompanhe agora todo o que preparamos especialmente para esta edição.
O povo do Senhor na Bolívia viveu recentemente um tempo especial com a realização de um seminário para pastores e líderes de diversas denominações, espaço de ensino, comunhão e edificação espiritual. O encontro contou com a participação presencial e virtual das igrejas de todo o país, além da presença de pastores do Conselho Presbiterial e do pastor Alexandre Gueiros. As atividades incluíram cultos, aulas ministeriais e momentos de louvor, nos quais os participantes compartilharam experiências com o Espírito Santo e testemunharam o trabalho que Deus tem realizado. O seminário teve origem nas atividades de trompetas e festas do ano anterior e contou com o apoio da Associação de Polícias e Militares Evangélicos. As bênçãos se estenderão à Escola Bíblica Dominical, reunindo igrejas e visitantes em um tempo de ensino e renovo espiritual. A liderança destacou a edificação recebida e glorificou o Senhor pelas bênçãos vividas durante o evento. No Paraguai aconteceu uma vigília especial de oração com as igrejas do Polo Central, ICM Assunção e ICM Capiatá. Foi um momento de grande alegria e comunhão, onde se pôde sentir a presença de Deus. Cada vida pôde testemunhar as bênçãos que o Senhor operou. Além disso, os irmãos do ICM Capiatá realizaram uma cantata evangelística em um supermercado próximo à igreja. Muitas vidas foram tocadas, quebrantadas e receberam com alegria cada convite. As igrejas do Santiago do Chile se reuniram em uma vigília de oração pela promessa de crescimento da obra do Senhor no país. Durante o encontro, foi reafirmada a convicção de que, em breve, novas igrejas serão abertas. O evento foi de grande bênção, onde se sentiu um ambiente de fé e unidade, reflexo de um povo que crê, valoriza essa promessa e trabalha para seu cumprimento. Os participantes expressaram que sua confiança de que em breve glorificarão o Senhor pela expansão de sua obra no Chile. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. A igreja na Colômbia viveu recentemente um tempo especial no qual foram realizados bautismos como ato público de fé e obediência, em que cada pessoa declarou sua nova vida em Cristo. À noite, a congregação compartilhou a ceia do Senhor, um momento de reflexão e comunhão para recordar o sacrifício de Jesus e renovar seu compromisso com Ele. A experiência foi de grande bênção espiritual para todos os presentes. Estas foram as informações desta semana da América do Sul e do Caribe. Jorge, passo a palavra para você. A todos, a paz do Senhor. Até a próxima semana. Que maravilha ver o agir do Senhor em tantas partes do mundo, nos quatro cantos, dessa terra, e nós glorificamos ao nome do Senhor. E lembramos que essa semana nós teremos o seminário, sim, seminários nos dias 14 e 15. Olha, seminário de principiantes e também o seminário de primeiro período nos dias 16 e 17. Teremos ali principiantes e primeiro período, hein? Esteja em oração pelo seminário que nós teremos sábado e domingo, segunda e terça-feira. O seminário de feriado, E você vai acompanhar tudo pelas nossas redes sociais. E você que está acompanhando, participou de algum desses eventos? Você gostou? Deus tem operado aí no seu coração? Você gostaria de deixar aqui os seus comentários? Mande aí os seus comentários no YouTube, conte a sua experiência. Nós queremos interagir com você, hein? E olha, se teve algum evento na sua igreja, aí na sua cidade, na região, no Brasil, no exterior, manda pra gente, manda vídeos, manda as fotos, aí conta tudo que aquilo que Deus está fazendo, realizando aí na sua região, aí na sua cidade. manainews@radiomanaim.com.br manainews@radiomanaim.com.br. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.